No último domingo, tivemos um terremoto aqui no Peru de 6,1 na escala Richter. Na segunda-feira seguinte, um de 4,2. E os periódicos locais, os jornais locais, passaram a aterrorizar a população com a promessa de um terremoto de 8,8. Informação essa que foi confirmada pelo Instituto Geológico do Peru. Existe uma placa tectônica embaixo do Peru que está adormecida há 270 anos. Há 270 anos atrás, houve um terremoto de magnitude 9. Thaís, o que isso tem a ver com o apagão? A Terra é um planeta classificado pela espiritualidade como um planeta de provas e expiações. O que isso quer dizer? Nós, nosso dia a dia, nossa vida aqui, as escolhas que fizemos para reencarnar nesse planeta, coloca a gente em provas, né? Do dia a dia, trabalho, família, enfim. E expiações são aquilo que é mais difícil, as doenças, as moléstias, as coisas que são mais desafiadoras, que envolvem uma família inteira em geral. Diferente de outros irmãos que estão divulgando o apagão, eu não quero causar terror de jeito nenhum. Eu sou uma das pessoas mais interessadas nessa questão do apagão. 3 filhos meus moram em 3 países diferentes, quarto comigo. Então eu tenho todo o interesse de entender esse processo para tentar minimizar os problemas para eles. Mas eu não ando sozinha, então hoje eu vou trazer Mônica de Medeiros, Chico Xavier, Divaldo Franco e Luiz Castanhedo, que escreveu o livro sobre o apagão. Então no vídeo de hoje eu tenho um papel e você também, que é de esclarecimento e não de gerar caos. Isso não é a função da gente aqui. Eu tô aqui, eu tô exposta no YouTube, então o que eu te convido é só encaminhe esse e-mail para os não despertos. Se você tá aqui, eu sei que você tá desperto. Então eu só vou contar o que eu pretendo fazer se o apagão vier. E para te orientar com relação a dinheiro, com relação a compras, com relação a comida, com relação a remédio. Fica até o final do vídeo que eu vou falar sobre isso. Mas antes eu preciso contar, se a sua energia se sintonizar com a minha nesse momento, segue o canal, a gente está precisando crescer, a gente tem muita visualização, mas a gente precisa de pessoas que sigam o canal para dar continuidade a esse trabalho, para que toda vez que algum vídeo meu entrar, você seja notificado. Assim a plataforma vai entender que esse vídeo é relevante, que o conteúdo é relevante e aí eu posso ajudar mais pessoas. Eu sou Thaís, aqui eu falo sobre espiritualidade da vida real, prática leve, expansão da consciência e multidimensionalidade. Antes da pandemia chegar, a Mônica de Medeiros tem vários vídeos dela alertando sobre os 3 ceifadores. Um seria a pandemia e os outros 2 estão por vir, que fazem parte também desse processo da transição planetária. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, em 1960 e pouquinho, ele falou sobre uma moratória. O que é isso? A espiritualidade. Tínhamos acabado de sair da Segunda Guerra Mundial e a espiritualidade deu à Terra uma moratória de 50 anos. Se em 50 anos a gente não se metesse em rolo de guerra, nem nenhuma terceira guerra mundial acontecesse, a gente sim seria classificado para iniciar o nosso processo de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. O que é que quer dizer isso? No planeta de regeneração, que a Terra já está nesse processo, porque a gente passou na prova, né? Foi de 1969 até 2019. Então, a partir de 2019, na verdade, um pouco antes disso, a Terra já estava classificada para vir a ser esse planeta incrível de regeneração que a gente vai ser. Planeta de regeneração quer dizer que a gente deixa de conviver com alguns problemas e com algumas dificuldades terrenas. A gente passa a ter reencarnações aqui voltadas somente para o processo evolutivo da gente. Claro, para que isso aconteça, e aí ele dá uma data, mais ou menos ali em 2057, ele dá uma data, que essa seria a data onde de fato seríamos considerados o início da nossa transição. Se a gente for pensar, a Terra já passou por isso antes. A Terra já foi um planeta primitivo, no tempo dos dinossauros, aí veio o Big Bang e toda aquela história. Inclusive tem um documentário no Netflix que eu acho sinceramente que vale a pena você assistir, porque esclarece um pouco e faz você entender que estamos num processo de transição planetária. Sabendo disso, a gente tem também uma trilogia do Divaldo Franco, em que explica o passo a passo da transição planetária. Seria bem importante você ler esse livro, porque ele traz calma, ele traz tranquilidade. Gente, tanto esse vídeo, quanto algumas pessoas como Luiz Castanhedo, Mônica de Medeiros, a ideia não é aterrorizar você de jeito nenhum. Eu seria a pessoa mais preocupada, porque se tiver um apagão ou um terremoto aqui onde eu tô, eu tenho que só confiar na providência divina de que vai dar tudo certo, de que meu prédio é seguro. Eu moro no 11º piso.
No dia do acontecido, a gente não pode sair de casa, a gente tem que esperar os tremores passarem. Foi um tremor muito longo e isso gerou um desespero, né? Eu não tinha mochila de emergência ainda. O que eu penso que isso trouxe de bom? Que nos preparou. O Divaldo Franco, ele traz muita tranquilidade nesses livros, porque é uma transição amorosa, não é uma transição ruim. Aí você vai dizer assim, Thaís, um terremoto dessa magnitude que vai destruir, vai matar 8 milhões de pessoas na sua cidade. O apagão, gente, o apagão foi descrito por Luiz Castanheiro, também neste livro aqui. Ela é muito doce nas posições dela, eu gosto de Luiz porque ela é muito equilibrada. E a gente tem que ouvi-la, né? A gente precisa se cuidar. Como eu falei, eu tenho 3 filhos, Brasil, Portugal e Hungria. Eu rezo muito a Deus e peço que aconteça logo. Por que eu peço que aconteça logo? Porque uma de minhas filhas mora na Hungria. E a Hungria depende completamente no inverno de aquecimento. É o que a gente chama de Europa do Leste, né? Leste europeu. E na casa dela, por exemplo, não tem aquecimento de gás. Porque alguns apartamentos são gás, ok. Meu apartamento é a gás. Se faltar luz, eu não passo frio. Mas minha filha não é assim. Meu marido é engenheiro mecânico e aí ele descobriu uma ferramenta, um forninho que vai usar madeira para que possa aquecê-la. Só que existem muitos problemas implicados nessa história, gente. Imagine, os europeus em geral, eles não acreditam em nada do que a gente está conversando aqui. Isso não é uma realidade para eles, eles não acreditam em nada. Minha filha vai ser a única de um edifício que vai ter um forninho que aquece ela com madeira. Imagina como isso reverbera para os outros apartamentos se eles estiverem lá a -1, a -2, a -3. Ou mais, como já aconteceu nesse ano passado. Outra coisa que a Luiz Castanheiro fala é com relação a medicamento. Eu tomo medicamento constante, então o que eu posso dizer a vocês tem uma caixa a mais, uma caixa a mais. A gente está falando dos 3 dias, 3 noites. A Luiz fala que antes a gente ia ficar, inclusive, sem energia solar. E que por conta do nosso processo evolutivo, por isso que eu falo, gente, vamos se conectar com o alto, vamos fornecer energia para o planeta Terra, porque o planeta está transicionando e ele precisa dessa ajuda, né? Gaia precisa de nós, precisa dessa sintonia da gente amorosa. O que é que Luiz traz mais? Para a gente ter os remédios, para chegar no mercado e fazer uma compra parecendo que o mundo está se acabando. Se você tem os recursos e deixar o outro sem nada, você precisa de 48 rolos de papel higiênico que você não precisa. São 3 dias, só que não são só 3 dias, são 3 dias, sim, 3 dias e 3 noites, sem energia elétrica, mas teremos energia claridade do sol. Então, assim, se você tem um carregador portátil solar, mesmo que esteja assim, olha o tempo de Lima como é, vocês sabem, aqui sempre é assim. Hoje, milagrosamente choveu, mas geralmente não chove, é só nublado. Mas isso aqui é o suficiente para carregar uma bateria. Meu marido tem um radinho, que é a bateria solar, e a gente se preparou com alguns pontos assim de carregamento. Então, para que a gente tenha pelo menos a notícia. Algumas coisas são bem importantes a gente ter. Comida, enlatado. Eu compro, aqui a gente chama de garbanzo, aí é grão de bico enlatado, feijão enlatado. As coisas que são fáceis de acontecer, que tudo da sua geladeira provavelmente vai perder em 3 dias. Então, se você tiver um pacote de pão a mais, nada que passe depois de 3 dias, Thaís, a energia vai voltar. Lembre que tudo vai demorar um pouco de voltar. Então, pode ser que sejam de 3, que sejam 10, que sejam 7, não sei. Então, sempre compre um pouquinho a mais, mas, por favor, não entre no mercado parecendo que o mundo se acabou. Vocês viram o que aconteceu com a Europa nesse último apagão, que foram 12 horas. Minhas filhas estavam lá e viram coisas terríveis. Que loucura. As pessoas invadindo, comprando água. Eu tenho aqui pelo menos 6 garrafões de água em casa. Por que a gente pede para que vocês tenham essas coisas em casa? O Luiz fala muito sobre isso. Ter as coisas, mas com moderação, mas para que você não saia na rua. Vou pensar aqui algumas questões. Os carros, os semáforos dependem de energia elétrica. Lima é classificada como a 7ª pior cidade, o 7º pior trânsito do planeta. Você tem noção do que vai acontecer com esses carros na rua? Você tem noção de como as pessoas vão se comportar, como as pessoas vão começar a surtar? Então, a ideia de você ficar em casa os 3 dias e 3 noites é para que você... Ai, o braço tá doendo. Para que você tenha cuidado consigo e com sua família, porque você está desperto, mas o vizinho não está. Eu vi como foi aqui. Na hora de descer as escadarias, depois que o primeiro temblor, depois que o primeiro terremoto passou, eu moro acima do 10º andar. E aí tinha cachorro, tinha criança, tinha idoso, todo mundo descendo a escadaria. As pessoas perdem a noção
Porque o nosso cérebro reptiliano, ele toma conta na hora do desespero, sabe? Então, o que eu vi foi um bando de gente despreparada e completamente alheia ao que precisava ser feito. A gente precisou ajudar as pessoas nas escadarias, precisamos ajudar os animais e é uma decisão difícil, porque num terremoto de 8.8, como é o prometido, se eu não desço correndo, e aí eu digo que é um conflito moral, ético, espiritual de toda a ordem, porque se eu não desço correndo, talvez eu não salve a minha própria vida. E meu marido tem conversado muito isso comigo, na tentativa de me doutrinar nesse sentido, né? De eu entender que é sobre a minha vida nesse momento. Então, voltando para os semáforos, as pessoas vão surtar, vai ficar aquela loucura intensa, e você vai fazer o que na rua? Você não vai ajudar. Então é melhor que você se concentre em oração dentro da sua casa, tenha a vela. E o nosso papel aqui é basicamente cuidar de quem não está desperto da nossa família. Se você não quer se expor, se para você acha que a pessoa não vai te ouvir, que você vai falar e que vai entrar por um ouvido e vai sair por outro, faz o seguinte, manda só esse vídeo aqui. E deixa que ela me xingue, deixa que ela fale o que ela quiser aqui no vídeo, porque eu vim preparada para isso. Então esse vídeo aqui pode tomar uma proporção na medida que vocês começarem a compartilhar, que eu não sei, e eu não sei como é que as pessoas vão ver isso. Mas tudo bem, eu tô aqui, eu tô exposta, eu falo sobre espiritualidade da vida real, de coisas práticas, e eu tô trazendo aqui soluções práticas para vocês. Dinheiro. Eu sei que a situação de cada país aqui no Peru não é diferente, e nem todo mundo tem condição de deixar um dinheiro em casa. Mas nem que seja R$50, nem que seja R$100, deixe guardado, intocado. Faça com que imagine que esse dinheiro não existe. Por quê, gente? Porque se você tiver que sair de casa e você não tiver feito, não tiver comprado a água, vocês viram o que aconteceu em Mariana. As pessoas estavam vendendo um botijão de água a quase R$50. E isso vai acontecer. Então o dinheiro é a sua moeda de troca para que você não morra nem de sede, nem de fome. Ah, Thaís, 3 dias a gente aguenta? Não sei. Cada corpo vai de um jeito. Eu preciso ter. Eu optei por ter os garrafões de água em casa já, sobressalentes, sabe? O dinheiro também, porque se eu precisar me movimentar, e se eu precisar sair da cidade, e se vier o terremoto, e logo depois vier o apagão, eu não sei. Na minha situação, eu tenho dois problemas aqui para tentar resolver. Então, eu preciso ter dinheiro, então a gente deixou uma quantidade maior de dinheiro em moeda física, coisa que a gente nem usa, porque a gente só usa débito e crédito. E agora a gente tem lá guardado um dinheiro que é para sobreviver, se a gente entender se é necessário, para ter moeda de troca. E eu quero trazer para vocês é que fiquem em paz, fiquem tranquilos, a transição planetária é amorosa. Luiz fala de um trabalho que o Arcanjo Miguel vai fazer na Terra. Ele vem para retirar da Terra todos os espíritos que estão perambulando por aqui, que não estão colaborando. Então, eu acho que é importante também a gente pensar que a oração pode ajudar ele. Mentaliza para Arcanjo Miguel, foca sua energia colaborativa do seu amor. Eu ensino aqui algumas técnicas de concentrar no coração. Vocês emanando essa energia para o arcanjo, ele pode ajudar a retirar esses espíritos que estão aqui, né? Que estão nos umbrais, que estão aqui. Lembrando que esses irmãos não são ruins, eles estão numa posição ruim. Eu nunca chamo de irmão inferior, né? De negativo. Eu tento evitar esses rótulos para eles, porque eles são como nós já estivemos nessa posição. Nós já vivemos muitas vidas, já fizemos muita bobagem, já estivemos nos umbrais das vidas aí. E eles estão precisando de ajuda e oração, e não de julgamento, tá? Eu acho que eu falei tudo. Se eu não falei, completa aqui, contribui. Mas mais do que isso, gente, se você ressonou com essa mensagem, se essa mensagem foi amorosa e cautelosa para você, compartilha ela com quem precisa ouvir. E deixa que eu resolva a outra parte aqui, deixa que eu não vou me incomodar com comentários maliciosos, com coisa pejorativa. Ok, faz parte do meu trabalho. Eu tô aqui para falar sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência, e isso não me amedronta, tá? Então, se você não quer se expor, usa o meu vídeo para isso. E eu espero verdadeiramente que a gente se veja em breve no próximo vídeo, tá bom? De coração, com tranquilidade. Até o próximo vídeo.